O triângulo de Pascal, ou de Tartaglia-Pascal, é um dispositivo em que são dispostas todos os valores de combinação de NPAP, em que em cada linha nós colocamos esses valores para um certo N. Então tem dois modos principais de fazer essa disposição. A primeira é essa que aparece nesse slide, em que o triângulo é desenhado como triângulo retângulo. E aí, ao longo de um dos catetos, aparecem os valores de combinação de n0 a 0, todos eles iguais a 1. E ao longo da hipotenusa, aparecem os valores de combinação de n a n, também todos eles iguais a 1. A segunda forma de representação é como um triângulo isósceles, uma representação simétrica, em que os valores de combinação de n0 a 0 e de combinação de n a n aparecem nos lados iguais aí do triângulo isósceles. O triângulo de Pascal ele permite a gente interpretar de uma forma gráfica algumas relações importantes entre valores de combinações. Então, a primeira relação importante é a chamada relação de Stiefel, que estabelece que combinação de NPAP mais combinação de NP mais 1 é combinação de N mais 1 P mais 1. Isso fica muito mais claro quando a gente interpreta esse significado no triângulo de Pascal. Então, combinação de NPAP e combinação de NP mais 1 são dois termos consecutivos da mesma linha do triângulo de Pascal. Combinação de N mais 1, P mais 1 é o termo da linha seguinte que fica logo abaixo do segundo desses termos. Então, por exemplo, quando eu tomo os elementos 6 e 4 da linha 4 do triângulo de Pascal, o resultado da soma é o 10, que fica logo abaixo. Note que essa expressão, ela nos permite recursivamente obter as linhas do triângulo de Pascal uma após a outra. Então, por exemplo, para a próxima linha aqui, que seria correspondente a n igual a 6, então nós começamos aqui com o valor de combinação de 6 0 a 0, que é igual a 1, e a partir daí os valores podem ser obtidos por meio dos valores da linha de cima. Então, 1 mais 5, 6, 5 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1, 6, e fechamos com combinação de 6 a 6, que é igual a 1. Bom, para demonstrar a relação de Stiefel, mais comum nos livros didáticos é fazer essa demonstração analiticamente, ou seja, escrevendo expressões para a combinação de NPAP, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, escrevendo a expressão para a combinação de N, P mais 1, N fatorial, P mais 1 fatorial, N menos P mais 1, que vai ser N menos P menos 1 fatorial, e operando com essa expressão, né? E aí nós vamos manipular esses fatoriais, colocar no mesmo denominador. Então, quem vai aparecer aqui como denominador comum vai ser P mais 1 fatorial e N menos P fatorial. Tá? E aí, depois de algumas contas, que eu convido vocês a fazerem, nós chegamos à expressão final, que é N mais 1 fatorial, P mais 1 fatorial, N menos P fatorial. Mas a forma mais interessante de se fazer isso não é fazendo contas, é interpretando a relação de Stiefel combinatorialmente. E a gente faz isso contando de dois modos diferentes os subconjuntos com P mais 1 elementos
do conjunto 1, 2, n mais 1, que é um conjunto com n mais 1 elementos. Então, as duas formas como nós vamos fazer essa contagem é a contagem direta, tá? E a contagem em que nós contamos separadamente os subconjuntos que incluem e que excluem um desses elementos, por exemplo, o elemento n mais 1. Então, para a contagem direta, nós estamos escolhendo p mais 1 elementos de um conjunto que tem n mais 1 elementos. Então, o número de modos de fazer isso é a combinação de n mais 1, p mais 1. Então, o segundo lado aqui dessa igualdade certamente corresponde a contar quantos são os subconjuntos com p mais 1 elementos de um conjunto com n mais 1 elementos. Vejamos a segunda estratégia para fazer essa contagem. Então, nós vamos contar separadamente os subconjuntos, primeiro que incluem e depois que excluem o n mais 1. Ora, se nós queremos formar um subconjunto em que o n mais 1 esteja presente, então um dos p mais 1 elementos já foram escolhidos. Portanto, dentre os n elementos restantes, eu vou ter que escolher apenas p. Ora, o número de modos de eu escolher p dentre n elementos é combinação de n p a p. Portanto, o número de modos de formar um subconjunto com p mais 1 elementos, incluindo o elemento n mais 1, é combinação de n p a p. Vejamos agora quantos são os subconjuntos que excluem o n mais 1. Então, o n mais 1 não pode ser usado. Se o n mais 1 não pode ser usado, eu só vou usar agora os elementos de 1 a n. Mas agora eu vou ter que selecionar p mais 1 entre eles. Portanto, o número de modos de fazer isso é exatamente combinação de n p mais 1. Logo, como os dois lados da igualdade correspondem à contagem aí da mesma coleção, essa igualdade é uma identidade, vale para todo n e para todo p.